Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, nossa leitura bíblica diária. Amém? Glória a Deus por mais um dia da nossa leitura. Hoje nós estamos aí no dia 93 da nossa leitura, amém? Hoje nós vamos ler aí 2 Samuel, capítulos 14, 15 e 16 e Salmos 93. Amém? Glória a Deus. Então vamos à nossa leitura, vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos na tua presença. Te agradeço e te louvo, Pai, por mais um dia de vida, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia maravilhoso. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, estar, meu Pai, abençoando, meu Deus, a nossa leitura nesse dia, meu Pai. Abra o nosso entendimento, meu Pai, nos dê discernimento, meu Pai, de tudo, meu Pai, que será lido aqui, que nós possamos aprender um pouco mais sobre a tua palavra, que é rica, que é poderosa e maravilhosa para a nossa vida. Eu te agradeço e te louvo pela vida também, Pai, dessa pessoa que está acompanhando, que está assistindo agora, meu Pai, junto comigo, que está acompanhando, meu Pai, essa leitura, meu Deus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa também, Pai, falar com ela, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, ensinar, meu Pai, que a tua palavra fique gravada na tábua do seu coração também. É o meu pedido nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus por esse dia maravilhoso. Eu quero dizer para você, assim que você terminar de fazer essa leitura junto comigo, deixa aí nos comentários qual versículo você mais gostou nesse dia de hoje. Amém? Para que a gente possa interagir aí junto, para que eu possa saber também que você está aí acompanhando junto comigo essa leitura maravilhosa. Amém? Então vamos à nossa leitura? 2 Samuel capítulo 14 diz assim: Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou, e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu o outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dai-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-me aqui, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembra-se o rei do Senhor, teu Deus,
para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Por que, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado? Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não se desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma. Ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isso. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Abisalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse: Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur, e trouxe Abisalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Abisalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Abisalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real.
Também nasceram a Abisalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Abisalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Abisalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém, não quis ver a ele, e enviou ainda 2ª vez. E, contudo, não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Abisalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Abisalão em casa, e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Abisalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei. A dizer-lhe: Para que vinde Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Abisalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou a Abisalão. Segundo Samuel, capítulo 15. A rebelião de Abisalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Abisalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. Também Abisalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Abisalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dize ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Abisalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Abisalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Abisalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Abisalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Abisalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Abisalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Abisalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Abisalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Abisalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios,
e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Abisalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Abisalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Abisalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que pode ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida. Aí certamente estará também teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedrom, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Amiás, teu filho, e Jonatás, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo:
Também Aitofel está dentre os que conjuraram com Abisalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e a terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Abisalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás, então, o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Amiás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Abisalom entrou em Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 16. Ziba e Simei, o adversário de Davi. Tendo Davi passado um pouco além do cume, eis que Siba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas e 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou, pois, o rei a Siba: Que pretendes com isso? Respondeu Siba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Perguntou ainda o rei: E onde está o filho de teu senhor? Respondeu Siba ao rei: Eis que permanece em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Siba: Eis que tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Ao que Siba, inclinando-se, disse: Que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Tendo o rei Davi chegado a Paurim, veio saindo dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Shimei, filho de Gera, e adiantando-se, proferia maldições. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valorosos iam à direita e à esquerda do rei. E amaldiçoando-o Shimei, assim dizia: Sai, sai, homem sanguinário, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já entregou o Senhor o reino na mão de Abisalão, teu filho, e eis-te agora na desgraça, pois és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Seruia, disse ao rei: Por que este cão morto amaldiçoaria ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Seruia? Por ele amaldiçoar e por ele ter dito o Senhor: Amaldiçoa Davi? Quem dirá, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos:
Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda esse benjamita? Deixai-o, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, enquanto Shimei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão, e ali descansaram. Os conselhos de Aitofel e Uzai para Abisalão. Abisalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. E chegando Uzai, o araquita, amigo de Davi, a Abisalão disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Abisalão, porém, perguntou a Uzai: E esta a tua benevolência para com teu amigo? Por que não fostes com teu amigo? Respondeu-lhe Uzai: Não, pois aquele a quem o Senhor e este povo e todos os homens de Israel têm escolhido, dele serei e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria a seu filho como servi a teu pai? Assim servirei a ti. Então disse Abisalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devo fazer. Respondeu Aitofel a Abisalão: Entra as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Abisalão uma tenda no terraço, e entrou Abisalão às concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como se o oráculo de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi como para Abisalão. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ler Salmos, capítulo 93. Glória a Deus. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, cingiu-se de fortaleza. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser abalado. O teu trono está firme. Desde a antiguidade, desde a eternidade, tu existes. Os céus levantaram, ó Senhor, os rios levantaram o seu ruído, os rios levantaram o seu fragor. Mais que o ruído das grandes águas, mais que as vagas estrondosas do mar. Poderoso é o Senhor nas alturas. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia concluído. Que leitura maravilhosa que nós fizemos nesse dia. Amém? Fica o desafio agora para você. Deixa aí nos comentários qual versículo ou qual parte você mais gostou. Amém? E aqui se cumpriu, vai começar a se cumprir, na verdade, aquilo que Deus falou para Davi, né? Que o que ele fez às ocultas, Deus faria com ele
às claras na frente de todos. Então ali a gente viu que Absalão, né, vai se deitar com as concubinas de seu pai na frente de todos. Amém? Então é isso. Glória a Deus por mais um dia concluído. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!